A Bíblia sendo aberta, Cristo sendo proclamado, vidas sendo transformadas pela graça. Você está convidado. Assista o culto completo agora. Inicial, boa noite, graça e paz. Para todos, abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 11. Aos Coríntios, capítulo 11. Senhor nosso Deus, depois de cantar para o Senhor, nós agora nos silenciamos, nos aquietamos para Te ouvir. E nós precisamos mesmo, Santo Deus, nós carecemos e desejamos Te ouvir. Então fala conosco, Espírito Santo de Deus, traga a luz do Senhor para as nossas mentes e ao mesmo tempo o calor do Senhor para os nossos corações, para que nós entendamos a Tua palavra, mas para que a Tua palavra mude as nossas vidas, para louvor da Tua glória e para a nossa alegria no Senhor, em nome de Jesus, amém. Como é bom quando chega domingo de Santa Ceia e a igreja fica cheia. E aqui na frente fica abarrotado de crianças. Como é bom, não é? É uma pena que nos outros domingos a igreja não fica assim. Mesmo tendo a mesma membresia, mesmo tendo os mesmos irmãos, mas nos outros 3 domingos a igreja não fica assim. Porque isso não pode se repetir em todos os domingos. Os outros domingos são menos importantes, e esse aqui é mais sagrado que os outros. Onde você estava nos outros domingos? Porque hoje você não pôde faltar. Esse texto chama a nossa atenção para esse fato. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? O que eu vou falar para vocês? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. 27. Portanto, todo, sem exceção, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. 29, atenção. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso mesmo é que há entre vocês muitos, não poucos, não alguns, mas muitos fracos e doentes, e vários já dormiram.
Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, nós não receberíamos juízo. Lá nos primórdios da igreja, no Novo Testamento, lá em Jerusalém, após o derramamento do Espírito lá em Pentecostes, aqueles irmãos, eles gostavam demais de viver reunidos. E aquela era uma marca predominante ali naquela igreja. Era muito fácil perceber que aqueles judeus que agora estavam seguindo um tal de Jesus de Nazaré, eles tinham muito maior prazer em se reunirem, em estar juntos, do que aqueles judeus que não seguiam aquele caminho. Comunhão cristã, o estar juntos, era uma parte, era uma prova da presença de Deus, da presença do Espírito ali naquele povo, ali na vida daquela igreja. Aquilo era tão forte entre eles, que a casa do irmão, a necessidade do irmão, a carência do irmão, aquilo valia muito mais do que as minhas posses. E eles então, sem fazer contas, começaram a se desfazer das suas propriedades, propriedades que herdaram do pai, que herdou do avô, propriedades que eles deram sangue para adquirir, mas ali estava um irmão passando fome. Como é que eu posso conviver com esse irmão? Como é que eu posso ter comunhão com esse irmão? Como é que eu posso partir o pão e beber o vinho em memória do meu Senhor com esse irmão, eu estando com o meu celeiro abarrotado e o irmão com fome na casa dele? Não dá, eu desfaço das coisas. E aquilo era notório. A vizinhança da igreja, a vizinhança daqueles irmãos, olhavam aquilo com muita simpatia. Que povo diferente! Será que isso é reflexo daquilo que aconteceu lá na festa de Pentecostes? Naquele dia lá que veio um barulhão assim, e desceu línguas como que de fogo sobre eles, e eles ficaram falando numas línguas, nos idiomas que eles próprios não conheciam, porque eles próprios, todos galileus, caipiras, gente simples, falando línguas de todas as partes do mundo, e a gente aqui falando que eles estavam eram bêbados. Agora não, agora nesse amor que eles nutrem um pelos outros, dá para ver que aquilo lá foi de verdade. E o Senhor ia acrescentando dia após dia os que iam sendo salvos, atraídos pela doutrina dos apóstolos e atraídos pelo partir do pão de casa em casa, pelo amor comunitário ali entre aqueles irmãos. O tempo passou e o evangelho ele se derramou como haveria de ser. O Senhor tinha prometido, várias vezes Deus falou aos pais pelos profetas que o Evangelho, o Messias, o Espírito de Deus, ele não ficaria retido apenas para os israelitas, em Israel, no templo em Jerusalém, mas aquela bênção seria uma bênção que se derramaria para todo mundo, e pessoas de várias tribos, de outras línguas, de outras culturas, experimentariam as dádivas, a graça, a benevolência, o amor do Deus de Israel, que não seria mais apenas o Deus de Israel, mas o Deus de todos aqueles que viessem a crer em Jesus, no Filho de Deus Pai. E o Evangelho se espalhou. E agora, aqueles apóstolos que viajavam e visitavam aqueles grupos de novos cristãos espalhados em todas as partes ali do Império Romano, eles ficaram encantados, porque eles estavam vendo o Evangelho do Galileu, Jesus, sendo vivido agora em várias culturas tão diversas. E aquelas culturas tão diversas se adaptando ao brilho do Evangelho, sendo ajustadas à verdade do Filho de Deus. Eles viam isso. Irmãos tão diferentes lá na Galácia, de irmãos tão diferentes lá da Grécia, de irmãos tão diferentes lá da Síria, culturas tão diferentes, línguas diferentes, povos diferentes que nunca se encontraram, ainda vivendo em muitos elementos das suas culturas, mas todos eles tendo algo em comum: o amor de Jesus, a comunhão do Espírito Santo, chamando Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de Pai, Abba, Pai. Eles viram isso. E 20 anos depois ali dos dias do Senhor, o Evangelho chegou tão longe, mas tão longe, lá nos anos 50, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, lá nos extremos, lá na Europa, lá em Corinto. E lá nasceu uma igreja forte, uma comunidade forte, que cresceu numericamente, muito rapidamente. E aqueles irmãos tão diferentes dos irmãos lá da Judéia, não mais judeus,
gentios rendidos ao senhorio do Senhor Jesus, agora lá professando a mesma fé que aqueles judeus professavam também lá na Judéia, em culturas, em línguas tão diferentes, mas o mesmo evangelho marcando as vidas daquelas pessoas. E aí aquela marca do prazer da comunhão, aquela marca da sublime alegria em estarem reunidos, aquela que era visível lá em Jerusalém, agora visível também lá em Corinto, 3.000 quilômetros de distância lá de Jerusalém. E aqueles irmãos, aquele mesmo prazer, naquela mesma alegria de se reunirem, de estarem juntos. Lá em Corinto agora, 20 anos depois, ali daqueles primeiros dias em Jerusalém, eles não venderam as suas coisas. Eles não desfizeram-se das suas propriedades. Até porque também não houve uma ordem, não houve um mandamento nesse sentido. Mas eles tinham muito prazer de se reunir de casa em casa para partir o pão. E eles faziam as suas confraternizações cristãs. Muita comida, vinho gostoso, celebrações mesmo, coisas assim, festa de irmãos, reunidos na casa do mesmo Pai. E durante essas celebrações cristãs, durante essas festas, esses festejos, essas celebrações da comunhão cristã, eles partiam o pão e bebiam o cálice em memória do Senhor. Assim como nós, eles lá também celebrando a Santa Ceia do Senhor. Mas algumas coisas lá eram diferentes das coisas que existiam lá em Jerusalém, como eram diferentes das coisas que existiam na Galácia e na Síria, porque os elementos das culturas estavam ali presentes. E aí aquelas festas lá em Corinto, elas absorveram elementos da cultura dos gregos. Eles faziam as suas festas para celebrar a comunhão cristã, fazendo algumas coisas que eram praticadas nas festas dos gregos, coisas que eles faziam antes de serem cristãos, continuaram fazendo agora na vida normal da igreja. E eles então se reuniam ali naquelas casas. Nós sabemos que existiam diferenças financeiras entre os irmãos, como sempre existiu. O Senhor Jesus ele disse que os pobres nós sempre teríamos entre nós. Da mesma forma, nós temos irmãos que são agraciados e que recebem o dom de contribuição e assim são abastados pela graça do Senhor para ajudar a cuidar da obra. E ali existia isso. Então, para que vários irmãos se reunissem numa casa, uma vez que eles ainda lá não tinham templos, os templos cristãos, eles só vieram a ser construídos lá no século IV, as casas tinham que ser as casas maiores. As casinhas pequenas, os casebres dos irmãos mais humildes, não podiam abrigar toda a igreja. Então, os irmãos mais ricos tinham as maiores casas, eles então abriam as portas das suas casas para abrigar aqueles irmãos de toda a comunidade. Os irmãos mais pobres, eles tinham as suas limitações lá nos seus lares. Então, quando eles iam para aquelas festas de comunhão, nem todo mundo tinha condições de levar comida. Nem todo mundo tinha condições de levar um vinho para ser partilhado ali. Os irmãos mais ricos não queriam deixar eles de fora, é claro. Então, os irmãos mais ricos se reuniam e eles forneciam a comida, eles forneciam a bebida, para que ninguém deixasse de ir, porque não tinha condições de levar uma comida, levar um bom vinho. O importante é que todos estivessem juntos ali. E ali eles mantinham o modelo das confraternizações residenciais gregas. As casas maiores, elas tinham umas salas ali no interior daquelas casas que eram usadas para as refeições principais. Você tinha uma salinha menor que se chamava triclínio, e era uma salinha bem pequenininha, mais aconchegante, mais chique, mais confortável. Era uma salinha que cabia poucas pessoas, geralmente 8 pessoas, 9 pessoas, no máximo. E aí você tinha um outro salãozão social, às vezes até uma parte desse salãozão ficava ali no templo, e ele se chamava de átrio. Aí ele era bem mais simples, ele não tinha todo o conforto e a chiqueza lá da salinha pequena. Ali no átrio cabia dezenas de pessoas, 40 pessoas, dependendo da casa até mais de 40 pessoas.
o anfitrião, dono da casa, muitos deles estavam fazendo o seguinte: vou abrir as duas salas, o triclínio, a salinha pequena, que cabe 8 pessoas, mas também vou abrir o átrio, onde cabem 40, 50 pessoas. E aí contaram para o Paulo que estava acontecendo uma coisa meio feia lá naquela igreja. Porque quando o anfitrião abria esses 2 salões de festa da sua casa, eles iam lá e chamavam os irmãos mais ricos e acomodavam eles confortavelmente na salinha pequena, na salinha chique, com os móveis mais caros, importados. E a crentaiada, aí eles colocavam lá no quintal, lá no salãozão que cabia todo mundo, sem a mesma chiqueza, sem os mesmos móveis, até pegando um pouco de sol ali de uma parte do dia. É claro, meus irmãos, que não cabiam todas as pessoas lá na salinha para 8 pessoas. A questão é, por que então que eles não deixavam a salinha pequena fechada para que todos os irmãos ficassem juntos lá na sala grande? Não, aquilo ali estava sendo feito de forma deliberada, de forma programada, de forma pensada. Aqueles irmãos lá em Corinto, na Grécia, levaram para a sua vida espiritual aquela mesma divisão de classes que existia na cultura grega. E de propósito, eles colocavam os irmãos mais abastados na salinha pequena, mais aconchegante, e de propósito eles colocavam os irmãos mais humildes na sala maior, sem o mesmo conforto. A comida melhor, mais abundante, você acha que ia para onde? Para a salinha pequena. A comida mais simples, que muitas vezes nem era suficiente, ia para a crentaiada, no salão grande. O vinho bom, caro, importado, para a salinha pequena. O vinho barato, que quase sempre era insuficiente, para a salona grande. E com isso aqueles irmãos faziam questão de deixar bem claro: nós somos irmãos, temos a mesma fé, mas socialmente nós pertencemos a classes diferentes. A classe dos empresários, dos herdeiros, dos ricos, dos que doaram a comida, dos que doaram o vinho, estão lá, está lá no triclínio. Agora os irmãos que são nossos funcionários, que são nossos servos, que trabalham nos nossos campos, eles estão lá no salão maior, num átrio, para que fique bem claro: somos irmãos, membros da mesma igreja, mas eu sou de uma classe social e você é de uma outra classe social. E eles então continuaram sustentando isso ali na vida daquela igreja. E o problema, meu irmão, é que não parava ali naquela divisão de classes, naquelas festas de comunhão cristã. O problema é que, dado certo momento, a comida acabava lá na sala da crentaiada. O vinho acabava lá na sala da crentaiada, dos irmãos, dos populares. E quando há muito tempo já tinha acabado a comida e a bebida, lá na sala em que estava a maioria dos irmãos, lá na salinha pequena, ainda tinha muita comida, tinha vinho sobrando. Uma turma com fome, uma turma se esbaldando. E nesse ambiente, com divisões de classes sociais, eles celebravam a Santa Ceia do Senhor Jesus. Nesse ambiente em que era feito propositalmente acepção de pessoas, eles partiam o pão e bebiam o vinho da santa comunhão cristã. No mesmo culto, na mesma ceia, uns bêbados e arrotando de cheios, enquanto outros estavam com as barrigas roncando de fome, e assim deixariam aquele lugar e partiriam para suas casas. Tudo para manter aspectos da cultura grega e deixar bem claro que, embora fossem irmãos, uns pertenciam a uma classe, os outros pertenciam a uma classe inferior. Eles estavam separados fisicamente, eles estavam separados socialmente, e por isso mesmo eles também estavam se separando
espiritualmente. A separação física, a separação social, a separação presencial deles estava gerando separação espiritual consequente ali no meio daquela igreja, ali entre aqueles irmãos. O apóstolo Paulo ficou sabendo disso. Ele estava lá na igreja de Éfeso, chegou uma carta, alguém chegou de viagem de lá e contou para ele que isso estava sendo praticado lá em Corinto, e o apóstolo Paulo ficou muito bravo e mandou uma carta para lá, dizendo que em breve eu vou estar aí pessoalmente para tratar sobre isso, mas já vão se preparando e vão lendo o que eu quero trazer para vocês pessoalmente, mas é bom que já vão tratando antes de eu chegar. E assim, então, o apóstolo Paulo declarou, versículo 23 do texto que nós lemos: o que eu vou falar para vocês aqui agora não é coisa minha não, tá? O que eu vou falar para vocês aqui agora, o apóstolo Paulo falando com eles, não é coisa da minha cabeça, não é coisa do meu coração que está furioso com vocês, não. O que eu vou falar aqui foi o próprio Senhor Jesus quem me falou. E ele já tinha falado no capítulo anterior: não é verdade que o cálice da bênção que nós abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? 1 Coríntios 10, 16, ou seja, quando vocês comem o pão e bebem o vinho em memória do Senhor Jesus, vocês estão literalmente, espiritualmente sendo alimentados do próprio Senhor, pelo próprio Senhor. Quando vocês se reúnem como povo de Deus, com fé, com temor, partem o pão, bebem o vinho em memória do Senhor, da sua vida, da sua obra, do seu sacrifício, o próprio Senhor Jesus, que espiritualmente se faz presente, Ele próprio se dá como alimento espiritual para vocês. Fato e verdade. Declaração do próprio Senhor Jesus para o apóstolo Paulo, que o transmitiu para aquela igreja. Aí versículos 27 e 29. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós sabemos, a ceia é o principal memorial do sacrifício de Jesus, e aqueles irmãos ali em Corinto, eles estavam desprezando a memória do sacrifício do Senhor. Mas também, ao mesmo tempo, eles estavam ignorando o fato de que a igreja do Senhor Jesus é o próprio corpo do Senhor Jesus, como Ele mesmo nos ensinou. E todo pecado contra o corpo de Cristo, a saber, a sua noiva, a saber, a sua igreja, é um pecado deliberado contra o próprio Senhor Jesus. Palavra do Senhor. E aqueles irmãos ali, eles estavam pecando ao participar da ceia do Senhor, ao mesmo tempo em que eles desprezavam a comunhão cristã. Entendeu? Eles participavam da ceia do Senhor, a festa da comunhão cristã, ao mesmo tempo em que eles desprezavam a própria comunhão cristã. E o apóstolo Paulo, instruído pelo Senhor Jesus, está dizendo para eles: vocês estão se fazendo réus do corpo de Cristo. Vocês estão pecando contra mim mesmo, contra mim, contra a minha pessoa, contra a minha obra, contra o meu corpo e contra o meu sangue. E isso se caracterizava num ato hediondo de desprezo para com o Senhor Jesus e para com o seu sacrifício. Isso pode sair barato? Não. Por causa dessa atitude de desprezo para com o corpo do Senhor Jesus, eles estavam trazendo condenação sobre eles mesmos. Versículo 29. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. A dinâmica que ocorre na ceia, meus irmãos, ela é a seguinte: enquanto nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, durante a ceia, o Senhor Jesus nos alimenta dele mesmo, espiritualmente. Se nós participamos com fé, se participamos com temor, se participamos com discernimento, ele vem e nos nutre espiritualmente. Em contrapartida,
Se nós participamos sem discernimento, participamos sem temor, participamos sem zelo, segundo o versículo 29, nós trazemos condenação sobre nós mesmos. Porque não há neutralidade nas coisas do Senhor, nunca. Ao participarmos da Santa Ceia, nós comemos ou alimento ou veneno, simples assim. Sempre que você participa da ceia do Senhor, você está comendo ou alimento ou veneno. Num grupo como o nosso, ao participar da Santa Ceia, muitos estarão sendo alimentados por Cristo. Mas, infelizmente, pode ser que alguns estarão ingerindo veneno, trazendo condenação sobre si mesmo. E quais eram as consequências disso? Versículo 30. Por isso havia entre eles muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, morreram mesmo. A bênção espiritual da ceia, meus irmãos, ela nos beneficia por inteiros. Começa em nosso espírito, mas se estende para todo o nosso ser. De igual modo, a condenação espiritual pelo descuido com a ceia do Senhor também nos prejudica por inteiros. Começa nos prejudicando espiritualmente, mas isso estende para todo o nosso ser, para toda a nossa vida. E ao participar da ceia, enquanto desprezavam a comunhão cristã, os coríntios estavam trazendo condenação espiritual sobre eles, a ponto de muitos estarem doentes, inclusive fisicamente, e outros, até mesmo por causa daquele pecado, já terem até mesmo morrido. E nós, e você, e eu, será que nós estamos em dias com o nosso Senhor e com a sua igreja, para nós também participarmos da sua mesa? Ou será que também temos trazido condenação sobre as nossas vidas? Você está lembrando que eu preguei essa palavra já? Provavelmente muitos estão se lembrando que eu já preguei essa palavra. Preguei essa palavra em 2021 e foi muito necessário pregar essa palavra lá naquela época. Você se lembra do que nós estávamos saindo, da pandemia. As igrejas foram fechadas. Nós perdemos a bênção da comunhão presencial. E enquanto as igrejas estavam fechadas, nós fazíamos aquelas lives sofridas. E os irmãos participavam ali no chat e mandavam mensagens. Todo mundo sofrendo porque não podia vir para a igreja. Todo mundo triste porque não podia vir para a igreja. Todo mundo, assim, uma igreja sofrida, um povo sofrido porque não podia desfrutar da comunhão presencial. Ah, não, esse negócio de online, graças a Deus por isso, porque aí pelo menos a gente escuta a palavra, a gente louva ao Senhor, mas o bom mesmo é estar na igreja, o bom mesmo é encontrar com os irmãos, abraçar os irmãos, trocar o cálice com os irmãos. Mas a igreja estava fechada, nós não podíamos fazer isso, cabia a nós lamentar, e quase todo mundo lamentava, falta da comunhão cristã, saudades da comunhão cristã. As medidas foram sendo enfraquecidas, o comércio foi se abrindo, as empresas se abrindo, e gradativamente as igrejas também puderam se abrir, e os cultos presenciais voltaram. E cadê os irmãos que lamentavam? Cadê os irmãos que estavam com saudades dos cultos presenciais? Gatos pingados vinham. Mas era tanta gente que quando estava fechado reclamando, agora está aberto, podem vir, irmãos. E a gente implorava na live, a gente implorava nos grupos do WhatsApp, mas os irmãos não vinham. E a gente ligava, a gente mandava mensagem, as justificativas eram nobríssimas. Eu ainda estou com muito medo. Muita gente próxima morreu, conheço muita gente que perdeu a vida. Tem gente que eu amo lá entubado. Eu estou com medo. Mas 99% desses que justificavam não vinda para a igreja por causa do medo da Covid, você encontrava eles alegrinhos no supermercado, você encontrava eles alegrinhos no açougue, você encontrava eles na fila do banco, você encontrava eles no comércio, você encontrava eles na academia. Só tinha Covid na igreja, era só a igreja que contaminava, só a igreja. Mas a justificativa também era nobre. Não, mas eu preciso ir trabalhar.
Não, mas eu preciso ir no supermercado, mas eu preciso ir no açougue, mas eu preciso ir para a academia. Porque é importante, né, irmão? É importante para a vida, é importante para alimentar a vida, né? Você não precisa se encontrar com os irmãos para adorar o Senhor, então? Você não precisa ir para aquele ponto de encontro com o povo de Deus, com aquela alegria do salmista nos Salmos de Romaria, como o 133 que nós lemos, para esse ambiente de comunhão cristã, em que o Senhor derrama a sua bênção espiritual essa que ela redunda em prosperidade para todas as áreas da nossa vida, por causa desse ajuntamento físico, presencial, cumprimento, toque, abraço, olho no olho, lágrimas, orações com mão no ombro. Você não precisa disso. Isso não é essencial. Isso não é importante, né? 2025. E parece que um vírus, não mais o vírus da Covid, mas o vírus do desânimo, o vírus da aversão à comunhão, o vírus da preguiça de se reunir com os irmãos, o vírus de sair de casa para vir para a igreja, esse se instalou. Esse durou, esse transpôs a pandemia. Precisei falar sobre isso lá em 2021. Estou incomodado, orando pela igreja e essa palavra no coração, porque é o Estado. Vocês estão aqui, a nossa membresia passa dos 300 membros. Não é um hall fictício. Ele é muito bem atualizado. Não tem pessoas que deixaram a identidade cair na calçada, a gente pegou e pôs o hall de membros, não. É um hall com pessoas que realmente são membros ativos da igreja. Temos 200 cadeiras e elas quase nunca mais ficaram cheias. Quase nunca mais. Quase nunca mais. Mas eu sei, você tem uma justificativa. Você trabalha muito. Você tem que trabalhar, você trabalha muito, você tem uma rotina muito cheia. Você tem um patrimônio para cuidar e às vezes só sobra o final de semana para isso. Você tem que colocar os estudos em dias. Você tem que cuidar da saúde, é difícil fazer exercício físico no meio da semana, a rotina muito cheia, domingo dá para esticar um pouco mais. Concordo com tudo isso. Tudo isso é muito importante. Aí você tem que fazer ajustes e sacrificar alguma agenda. A agenda do dinheiro não dá para sacrificar. A agenda da saúde não dá para sacrificar a agenda da saúde. A agenda da carreira, essa a gente não sacrifica. A mais frágil vai ter que ser sacrificada. A agenda da comunhão cristã. Eis a agenda da comunhão cristã. A mais fácil de ser sacrificada. E a gente sacrifica, porque eu tenho que ter tempo para ficar com a minha família. Eu não posso fazer um ajuste nas outras agendas. Eu faço na da comunhão cristã. Eu tenho que fazer mais um monte de outras coisas. Não dá para sacrificar as outras. Eu ajusto esta. A da comunhão cristã. Daquele curto tempo, raro tempo, em que eu me reúno com os meus irmãos para adorar o meu Senhor. Mas eis que chega o primeiro domingo do mês, culto de Santa Ceia, e o deserto floresce. Esse culto é sagrado, o culto da Santa Ceia eu não perco por nada. Não, aí dá para sacrificar alguma agenda, porque o culto da Santa Ceia ele é mais sagrado que os outros. E aí para a Santa Ceia eu vou mesmo, não abro mão, não tem viagem, não tem passeio, não tem tempo com família, não tem exercício físico, não tem patrimônio, é o culto da Santa Ceia. Que bom que você pensa isso a respeito da Santa Ceia, mas que pena que você não pensa assim sobre os outros cultos. Porque quando você vem para a Santa Ceia, exaltando o papel do culto da Santa Ceia na sua vida, celebrando, participando assiduamente, com alegria, com intensidade, dessa festa que é a principal da comunhão cristã, mas ao mesmo tempo você faz isso desprezando os outros momentos da comunhão cristã, você está agindo igualzinho os irmãos lá de Corinto, participando da Santa Ceia, celebrando a festa da comunhão cristã, enquanto nos outros 29 dias você despreza a mesma comunhão cristã. E se está sendo assim, palavras do Senhor Jesus está escrito na sua Bíblia, e não só na minha. Você está trazendo condenação sobre você.
E talvez seja por isso mesmo que você está doente, porque foi o Senhor quem falou. E talvez seja por isso mesmo que você anda desanimado, você anda fraco, você anda abatido. Meus irmãos, vivemos o fim dos tempos. Lê a Bíblia, assiste o jornal. E a gente fica preocupado com aqueles sinais espetaculosos, né? Guerras e rumores de guerras, isso é o princípio do fim. Meu Deus do céu, em algum momento aparece um anticristo. Santo Deus, sangue de Jesus tem poder. E a gente fica assim, alarmado. Muitos terremotos, muitos cataclismas. Nossa, os sinais do tempo do fim, a gente está vendo eles assim, na janela da nossa, na televisão da nossa sala. Só que a maioria desses sinais, eles são lá fora. Eles são externos. Um dos principais sinais que vão demarcar o tempo do fim se chama apostasia. E essa é uma marca que acontece não lá fora, não é lá nos governos, não é lá no comércio, não é lá no mundo lá fora, é uma marca que acontece aqui dentro, na vida da igreja, na sua vida, no seu lar. E esse desapreço, esse ato de desvalorizar a comunhão cristã, de diminuir a importância da comunhão cristã, pode em muito contribuir para que o próximo passo na sua vida seja a apostasia também. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui, sim, de fato e de verdade, numa festa. A mesa do Senhor está aqui. Nós vamos comer o pão em memória do nosso Senhor, nós vamos beber o vinho em memória do nosso Senhor, e nós fazeremos isso porque Jesus morreu na cruz, e Ele ressuscitou, e Ele nos reconciliou com o Pai, e essas bênçãos, elas estão à nossa disposição, continuarão à nossa disposição. Os nossos pecados não anulam o amor do nosso Deus, não há confissão de pecado que não atraia para nós o perdão do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar das nossas injustiças. Por isso, ao mesmo tempo que essa palavra vem como uma exortação, ela vem como um convite do Senhor para você. Arrependa-se. Continue valorizando o culto da Santa Ceia. É uma bênção, mas não despreza os outros momentos de comunhão. Não despreza as celebrações que são promovidas pelos líderes de mistério, que visam a nossa comunhão. Não despreza os outros domingos, por causa dessa e daquela desculpa. Eu sei, haverá mesmo justificativas legítimas, mas eu sei que muitas vezes você não precisa de uma justificativa inteira, sequer meia justificativa, já será suficiente para te manter no sofá da sua sala. Mas a palavra do Senhor para nós aqui hoje é: arrependam-se. Reconcilie com o Senhor, volte a ter prazer nas coisas do Senhor, pare de negligenciar a comunhão cristã, volte a viver com aquela mesma alegria, com aquela mesma intensidade, com aquele mesmo prazer que nós tínhamos antes da pandemia, e cure-se dessa pandemia, da letargia espiritual, da frieza espiritual, do desprezo para a comunhão cristã. E assim, então, arrependido, com esse pecado confessado, feito um ajuste com o Senhor, depois levantemos e comamos o pão, e bebamos o cálice, sejamos alimentados pelo nosso Senhor. Feche seus olhos e ore por você. Você sabe sobre o que você precisa orar. Se você precisa confessar alguma coisa, esse é o momento. Se algo precisa ser corrigido na sua caminhada com o Senhor, esse é um momento muito propício. Porque nós vamos comer o pão, vamos beber o vinho em memória do nosso Senhor e vamos desfrutar da comunhão cristã. Vamos fazer isso com alegria, vamos fazer isso desfrutando mesmo da alegria do perdão, da alegria da reconciliação e do prazer que nós temos no nosso Senhor Jesus. Reconciliados com essas posturas erradas, abandonadas, firmes em nos próximos domingos, eu vou estar aqui com o povo de Deus, adorando o Senhor, assim como eu estou aqui agora no culto da ceia. Eu vou valorizar os outros cultos também, e vou me esforçar até para estar naquelas ocasiões em que os líderes de ministério vão promover encontros de comunhão.
Assim como eu amo o culto da ceia, Senhor, restaura em mim o prazer e a alegria por toda a comunhão cristã, em todos os seus momentos. Nosso Deus e nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, escuta as nossas orações. Se há algum coração precisando de quebrantamento, precisando se arrepender e se encontra duro, indiferente, frio, apóstata, Espírito Santo de Deus, não há dureza que o Senhor não possa quebrar, não há vida que o Senhor não possa mudar. Nos restaura para a alegria com o Senhor, restaura em nós a alegria da Tua salvação, restaura em nós o prazer da comunhão com o Senhor e com o Teu povo, Santo Deus. Restaura, assim, a saúde, a alegria dessa igreja, estenda essa mesma bênção para todas as outras igrejas, para todo o povo do Senhor que também vem sofrendo com essa letargia espiritual, Santo Deus. Livra-nos desse desamor pela comunhão, para o Senhor nos livrar, Santo Deus, da apostasia. Para a glória do Senhor e para a nossa alegria e prazer no Senhor e na comunhão com o Senhor. Em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.